Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 10 de novembro e o texto diz: a verdadeira força. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: pois quando sou fraco é que sou forte. Mas eu vou ler o trecho completo para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco, tá? Então, abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Aí aqui, vamos ler do versículo 7 ao 10, tá? Que aí diz assim, Paulo está falando, né? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro, do inimigo, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que quando Deus nos revela coisas grandiosas, Ele nos coloca um espinho na carne. Para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não ache que nós somos melhores que os outros, porque a gente recebeu a revelação de Deus, amém? E aí aqui ele fala que ele se sente, sente prazer nas fraquezas, nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, e em todas as situações difíceis. Por quê? Por amor de Jesus. Porque por amor de Jesus nós seremos perseguidos, nós seremos humilhados, nós passaremos por dificuldades, né? E quando nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Porque nós temos que colocar toda a nossa dependência em Deus. Amém? Então vamos para o texto, para a gente ver o que o autor também nos fala sobre essa situação, tá? Aí o autor diz assim, olha: você já esteve diante de alguma situação adversa em que disse para você mesmo: não vou conseguir? Mas mesmo assim continuou e perseverou? Quando finalmente a dificuldade foi vencida, você falou admirado: eu achava que não iria suportar, mas suportei. Isso significa que, por mais difícil que possa parecer uma circunstância, Deus lhe concede a força necessária para ir além. Certa vez, atendi um jovem que estava passando por uma situação tão difícil que eu não me vi capaz de me colocar no lugar dele. Tamanha era a dor que ele enfrentava. Uma das coisas que mais me impactou foi o fato de ele me falar que não suportava mais as pessoas lhe dizerem que ele precisava ser forte. Eu olhei para ele e falei: você não precisa ser forte. O que você precisa é não desistir. Entenda que a verdadeira força é manifesta quando você reconhece a sua dependência de Deus Pai. Ele o fortalece e lhe dá o entendimento necessário para vencer os seus desafios diários. Então, não desista. Apesar das circunstâncias, ele jamais o abandonará. Pode ser que hoje você também esteja como o jovem, como esse jovem, passando por um momento muito difícil, que nenhuma palavra de conforto é suficiente. Existem circunstâncias que enfrentamos em que não necessariamente conseguimos ser fortes. Contudo, não podemos desistir. Nesses momentos, tudo o que você precisa é compartilhar as suas fraquezas com o seu Deus, Pois, quando você reconhecer que é fraco e deposita toda a sua confiança nele, é que você se torna realmente forte. A frase do autor diz assim: quando mantemos o controle, não vivemos a dependência de Deus. Então não tente segurar nada nas suas mãos. Não tente controlar a sua vida e controlar a situação da sua vida. Coloque tudo na mão de Deus. Dependa de Deus, que Ele vai te dar sabedoria e as coisas vão se resolver. Amém? O devocional 315, a leitura bíblica é Gênesis 15 e a palavra-chave é dependência. Dependa totalmente de Deus, porque é dele que vai vir o teu socorro. É dele que vai vir a sabedoria para você resolver situações da tua vida. É dele que vai vir a cura, é dele que vai vir a libertação, é dele que vai vir a provisão,
é dele que vai vir a saúde, é dele que vai vir a proteção angelical, para te dar livramento, para poder te salvar de situações difíceis, para poder te proteger em lugares onde tem muita violência. É de Deus que vai vir tudo aquilo que você precisa. Creia e confie, porque Jesus veio aqui nesta terra para nos ensinar todas as coisas, nos ensinar os mistérios de Deus. Por isso que quando nós recebemos a revelação dos mistérios de Deus, o inimigo, ele nos tenta para a gente poder ficar soberbo, pessoas soberbas, pessoas que se acham melhor que as outras, porque nós temos a revelação dos mistérios de Deus, mas Deus coloca em nós um espinho na nossa carne, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente se mantenha ali, fiel, servo de Deus, filho de Deus obediente, para a gente cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Porque não é porque a gente recebe a revelação da graça de Deus que a gente tem que se sentir melhor do que ninguém, porque não somos melhores do que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus, alguns servem a Deus, outros não servem ainda, mas vão servir, porque quando Jesus voltar, todos terão que já ter ouvido a palavra da salvação. Por isso que Deus coloca um propósito no nosso coração, no coração dos filhos que já servem a Ele. É para a gente pregar a palavra no tempo e fora de tempo. É para a gente obedecer o ID. Tem pessoas que Deus vai colocar para pregar a palavra no meio onde ela está. Tem pessoas que vai pregar a palavra no meio da família, dos amigos, dos vizinhos, dos parentes. Tem pessoas que Deus vai levar para outro estado para pregar a palavra em outros estados. Tem pessoas que Deus vai colocar, dar o propósito para pregar a palavra em outros países. Tem pessoas que Deus vai dar o propósito de abrir uma igreja e cuidar de ovelhas dentro de uma igreja. Tem pessoas que Deus vai colocar o propósito de ir para hospitais, pregar a palavra em hospitais e ajudar pessoas lá. Tem pessoas que Deus vai colocar o propósito de fazer várias coisas, mas vão levar a palavra de Deus, para que todos ouçam a palavra de Deus, para que todos saibam que Jesus veio para nos salvar, para nos trazer a salvação eterna, que nós possamos acreditar, que nós possamos crer em Jesus e seremos salvos, amém? Aqui diz em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, olha, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus passou por aflições aqui e venceu o mundo. E nós servimos a Ele, nós venceremos também todas as dificuldades e todas as situações que a gente não consegue controlar. Mas vamos colocar na mão de Deus, vamos depender de Deus, porque Ele vai nos abençoar e vai nos ajudar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar seus sonhos e projetos, ajudar você a cumprir o propósito dEle aqui nessa terra. Que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos e me ajudar também a cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Porque nós estamos aqui para o louvor da glória de Deus. Creia, confie e dependa de Deus, que o melhor Ele fará.